Fala pessoal, aqui é a Renata, eu sou gerente de marketing da DNC e chegamos à nossa última aula do Planejamento para 2025. Uma série de conteúdos para te ajudar a organizar e ter um ano incrível em 2025. Se você chegou agora e está perdido por aqui sem entender muito, essa aula faz parte de uma série de aulas que a gente tem, essa já é a quinta aula e a última. E se você perdeu qualquer uma delas, pode voltar no nosso canal, a gente tem uma playlist lá para você assistir todas. A gente começou falando de uma reflexão do seu 2024, depois a gente falou um pouquinho sobre comportamentos que você quer ter para ter uma performance boa em 2025. A gente falou de planejamento financeiro, planejamento pessoal e agora a gente vai finalizar tudo isso e ver como que a gente pode encaixar isso numa rotina que funcione para você. E durante toda essa aula a gente vai usar um material que está aqui na descrição do vídeo para você baixar de forma gratuita, que vai te ajudar muito a organizar a sua rotina e conseguir transformar todas essas metas e esse planejamento que a gente fez nas últimas aulas em algo palpável para você conseguir de fato chegar no final do ano com aquela sensação de meta cumprida e não com a sensação que a gente geralmente chega de quis fazer muita coisa e não dei conta de nada. Bom, galera, e eu sei o quão frustrante é você chegar no final do ano, olhar várias coisas que você planejou lá no começo e muita coisa não ter acontecido. O que acontece? Muitas vezes a gente planeja várias coisas no final do ano, só que ao longo do ano a gente vai esquecendo disso, a gente não prioriza, a gente não controla todas as metas que a gente estabeleceu e aí chega no final do ano, sempre a mesma coisa, aquela sensação de frustração. Ou seja, o erro mais comum é as pessoas planejarem, mas falharem no controle e na consistência desse planejamento. E é por isso que a gente está aqui para ajudar vocês hoje e por isso que a gente está trazendo esse material, que é para você acompanhar ali no dia a dia, semana a semana, mês a mês, como que tá o cumprimento das suas metas. Porque a gente já falou nos vídeos anteriores, não adianta você colocar uma meta gigantesca ou uma meta também que não seja mensurável. Quem viu o vídeo das metas SMART aí sabe do que eu tô falando. E você não fazer o controle dela para ver quanto perto ou longe você tá de realmente realizar essa meta. Então a aula de hoje vai ajudar a gente nisso, a garantir que a gente tá seguindo um planejamento e bater as metas no final do ano. E um passo muito importante de todo esse processo de planejamento é que as suas metas estejam integradas. Então a sua meta financeira tem que estar conversando com a sua pessoal, com a sua meta profissional. Por exemplo, não adianta você falar que quer guardar X dinheiros para sua reserva de emergência ou algo assim, e ao mesmo tempo você querer comprar um carro, ou você não se esforçar ali, né, não criar um plano de trabalho para talvez ganhar um aumento, você falar que quer talvez ser promovido, mas também quer passar muito tempo com a sua família, às vezes as coisas não se conversam muito. Então essas metas, elas precisam estar integradas, e por isso que é legal você conseguir olhar para todas elas dentro de um só lugar. Então beleza, turma, eu sei que na teoria tudo isso parece muito bonito, mas como que a gente faz isso de fato? Como que a gente cria um cronograma claro e eficiente para conseguir isso? O primeiro passo é a gente fazer uma revisão das metas definidas. Igual eu comentei, a gente já falou sobre meta SMART aqui e ela é muito importante porque ela traz uma clareza muito maior de onde você precisa chegar e quando você precisa chegar. Então lista suas principais metas de cada área, a sua meta pessoal, profissional, financeira e seja específico e realista com isso. O segundo passo é a gente criar um cronograma prático. Afinal, sem prazos, as metas acabam virando um simples desejo. Então, você pega a meta que você definiu ali no passo 1 e divide ela em alguns trimestres do ano. Porque isso vai ajudar tanto você a ter pequenas conquistas no ano, o que vai te deixar mais animado para conquistar e continuar seguindo a meta, quanto vai facilitar você realmente identificar ali onde você está precisando melhorar ou não. Então, pega a sua meta de ano e quebra ela, seja em trimestres, em meses ou até em semanas, se for o ideal para você. E se você não entendeu ainda como dividir isso, fica aqui com a gente que no final desse vídeo a gente vai mostrar dentro de um template como você pode organizar isso, quebrar suas metas e acompanhar elas ao longo do ano. E o terceiro passo, e talvez o mais importante deles, é adaptabilidade. O seu cronograma ele precisa ser flexível, ele precisa ser personalizado para você. E tudo bem se você precisar ajustar uma data ou outra. O importante é você ter foco no resultado. Eu acho que um dos grandes problemas quando a gente está fazendo esse planejamento e um dos grandes erros que as pessoas cometem é justamente sair um pouquinho do planejado e já abandonar o barco todo. Mas pensa comigo, se você compra um jogo de copos, que vem 6 copos, você quebra um copo, você joga todos fora? Eu acho que não, né? Então não tem problema se uma coisa ou outra sair do planejado. Volta, planeja de novo e foca no seu objetivo final. Tá, então a gente já percebeu que organizar uma rotina é muito importante para tentar manter a constância ao longo do ano. E quais são as dicas práticas para realmente ajudar nisso? Cara, acho que a primeira coisa, você precisa ter uma rotina diária e semanal muito bem estabelecida. Mas como eu falei, não adianta ficar bitolado nessa rotina. Se uma coisa ou outra sair do planejado, tudo bem. Aquilo é mais um direcionamento para você saber o que você deve fazer no dia, quais são as suas tarefas e não se perder ali no meio do personagem. E uma outra dica, que inclusive eu uso bastante, é a técnica do time blocking, né? Ou bloco de tempos. E o que é isso? Ela consiste em você organizar a sua agenda, os seus horários em
grandes blocos, para você realmente focar em algumas tarefas. Então, por exemplo, eu acordo às 7 da manhã e eu treino de 9 às 11. Período ali, até tomar um banho e tudo mais. Então, eu bloco na minha agenda, né, realmente travo ali, coloco esse horário de 9 às 11 como atividade física. Ah, depois do almoço, eu tenho que realizar uma entrega do meu trabalho. Então, você realmente divide aquela parte ali da sua agenda, pode ser de 1 às 15, algo assim, e deixa blocado na sua agenda para você focar 100% naquela tarefa específica. Porque um grande erro também é a gente começar uma coisa, parar, fazer outra coisa, parar. Então essa técnica do time blocking ajuda bastante a gente a focar no objetivo e na tarefa que realmente precisa ser realizada. Bom, e a gente veio falando bastante de constância aqui nesse vídeo, mas como de fato manter a constância? Uma das coisas principais é você ter hábitos diários, né? Você criar hábitos diários. E o que significa isso? São pequenas tarefas que você precisa fazer todos os dias. Por exemplo, beber 2 litros de água por dia. Pode ser um hábito que você quer construir. E aí, uma das dicas que eu dou para ficar mais fácil você atingir esse hábito é sempre, talvez, já linkar ele com alguma coisa que você faz. Então, por exemplo, leitura. Muita gente tem dificuldade com o hábito de leitura. E o que você pode fazer? Colocar uma meta de todo dia ler 5, 10 páginas que seja, logo depois do café. Se você é uma pessoa que já toma café todo dia e você inclui uma leitura ali de 5, 10 minutos depois do café, essas duas ações, elas já se tornam um hábito. Então fica muito mais fácil você ler sempre quando você atrela ele a um hábito que já existe. Outra coisa que pode te ajudar muito a manter a constância é gatilhos visuais. Gente, não adianta, o ser humano, ele é visual e isso vai ajudar muito você a lembrar das coisas que você precisa fazer. E para isso, você pode usar post-its pendurados aí pela sua casa. Você pode colocar alarmes no seu celular, pode criar lembretes ali no seu computador. Então, aproveite todas essas ferramentas que te ajudam a lembrar do que precisa ser feito. Então, por exemplo, você precisa beber os 2 litros de água que eu comentei. Cara, bota um post-it na sua geladeira. Toda hora que você passar pela cozinha, você for ver alguma coisa, você vai lembrar de tomar um pouquinho de água. E essa última dica aqui vai para os procrastinadores de plantão. Existe a regra dos 2 minutos, que é do David Allen, autor do livro A Arte de Fazer Acontecer. E o que essa regra diz? Tudo que levar menos de 2 minutos, faça na hora. A gente tem essa tendência de procrastinar algumas coisas, principalmente coisas que a gente não quer fazer muito, e aí a gente acaba enrolando e acumulando várias coisas depois. Então a regra é clara. Leva menos de 2 minutos, para e faz na hora o que precisa ser feito. Bom, galera, agora que a gente já revisou um pouquinho aí de todas essas etapas do planejamento, a gente já falou bastante aqui hoje sobre a importância de uma rotina, hábitos e consistência. A gente vai ver agora um template do Notion que tá lá no e-book que vocês baixaram, ó, e tá na descrição. Se você ainda não baixou, corre lá para me acompanhar aqui. E lá a gente vai ver como que a gente pode controlar isso na prática, como uma super dica para vocês. Bom, então quando vocês clicarem no link lá do e-book, essa é a página que vai abrir para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer, como esse é um template, a gente precisa duplicar para ele se tornar aí personalizado e editável para cada um. Vocês vão vir aqui em cima, ó, nessa opção de duplicar, vão clicar. Se demorar um pouquinho, não tem problema, porque ele é um arquivo que está um pouquinho mais pesado. Então, talvez no computador de uma ou outra pessoa demore um pouquinho para carregar. E esse é o Notion que vocês vão conseguir editar. Vou passar rapidinho por ele e depois a gente vem preenchendo junto. A primeira parte aqui, ó, de tarefas e to-do, é onde você vai colocar as tarefas que você tem para fazer. A gente tem visualização hoje e semanal. A gente tem uma parte de lembretes diários, que é para você acompanhar ali alguns hábitos que você quer adquirir. E aqui uma outra visão das suas tarefas no formato de um calendário. Por enquanto está tudo em branco, mas é porque a gente não preencheu. Então vamos preencher agora para ver como é que fica isso aqui todo preenchido? Ah, o legal é que eu coloquei aqui, né, porque eu acho que muitas pessoas são visuais. Então, coloquei uma fotinha aqui com uma frase, que eu acho que define muito bem essa questão de controle de tarefas e hábitos, que é: faça o que tiver que ser feito até poder fazer o que quiser. Tem aqui também, ó, um contador para mostrar quanto do ano já andou, quanto do mês já passou, quanto da semana e quanto do dia. Então, hoje, por exemplo, que é quinta-feira e já são ali talvez umas 4 da tarde quase, a gente está em 67% do dia e 67% da semana. O mês já está em 61 e o ano aqui a gente já está em 97, né? A gente já está em dezembro e quase acabando o ano. Aqui do lado também tem uma parte de objetivos de janeiro. Aqui tem uma parte de categorias que você pode organizar os outros Notions que você tem, como alguns modelos que a gente já passou para vocês aqui nesse planejamento de 2025. Então toda a parte profissional que você colocou, o PDI que você criou, você pode estar adicionando aqui uma página. Como que você vai fazer? Você pode, né, tem alguns hackzinhos do Notion para quem já usa aí, ó. Se você colocar barra, ele já vai aparecer algumas opções. No caso é uma página, então você pode ou criar uma página nova aqui, ou simplesmente
copiar a sua página e colar ela aqui nesse lugar. E aí é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode adicionar o seu controle de finanças, que a gente também liberou já um template aqui no Notion para você. A parte de objetivos do ano. Aqui você pode criar, né, uma página, colocar tudo que você quer para janeiro, para fevereiro e ir preenchendo ali ao longo dos meses que forem passando. Uma parte de hábitos aqui que já está feita, justamente porque a gente já colocou aqui, ó, os nossos lembretes diários. Então aqui já fica preenchido. E eu deixei aqui também uma parte de lazer. Caso você goste aí de ler livros, ver filme, você pode adicionar aqui uma página e ir controlando os livros que você leu, colocar nota para cada um deles, fazer uma resenha se você gosta. E a mesma coisa para séries e filmes. Então essa parte aqui é totalmente personalizável para você fazer como você quiser. Começando então, essa primeira parte de tarefas, ela pode ajudar muito a gente no dia a dia a priorizar o que realmente precisa ser feito e acabar não chegando no final do dia e falar, putz, esqueci de fazer X ou Y coisa. Como que funciona aqui? Você vai simplesmente colocar aqui, ó, já fica praticamente clicável, uma nova página e ele já vai aparecer um templatezinho para você. Então, vamos supor que hoje, né, a gente tá preenchendo ali, ó, um dia de hoje, eu preciso levar meu pet ao veterinário. Então, você coloca aqui, ó, levar o pet no veterinário. O legal do Notion é que você pode editar e personalizar muitas coisas para deixar mais visual. Então, quando eu vou clicar aqui do ladinho, eu quero colocar a imagem de um cachorrinho, ó, e aí ainda fica mais visual o que eu preciso fazer. Aqui do lado é o check de feito ou não feito, quando você fizer. E você pode adicionar uma categoria para depois você conseguir classificar melhor quanto tempo você está gastando com cada área ali da sua vida. No meu caso, esse aqui seria pessoal, mas eu posso, por exemplo, colocar que hoje eu preciso atualizar minha planilha financeira. É uma tarefa que eu preciso lembrar de fazer, né? Então eu já coloco aqui também. E aqui vamos colocar algo legal. Eu vou colocar esse dinheirinho aqui, ó, para me lembrar disso. E aí a categoria aqui no caso para mim é finanças. Essas categorias vocês conseguem editar. Aqui tem alguns padrões: trabalho, pessoal, conteúdo para quem grava muito conteúdo, finanças, feriado e comemoração para te lembrar também de um aniversário, algum feriado que venha ter por aí, e uma parte de estudos. Ah, Renata, conteúdo não faz sentido para mim. Tranquilo, é só você vir aqui na linha do conteúdo, nos 3 pontinhos, e pedir para excluir. Faz sentido colocar uma outra categoria, por exemplo, lazer. Eu posso vir aqui e adicionar a categoria de lazer. É só digitar e dar um Enter. Você pode mudar as cores também. O legal do Notion é poder ser muito personalizado e deixar do jeitinho que você gosta. Então, aqui a gente vai ter uma visualização de hoje. Aqui do lado, ó, vocês podem ver que tem uma abazinha de semana. Quando a gente vem para cá, vai mostrar tudo que a gente precisa fazer na semana com data. Aqui só tem coisas pro dia de hoje, porque eu só adicionei coisas para o dia de hoje. Mas eu posso vir aqui, vamos supor que hoje é quinta e eu lembrei que sábado eu tenho um aniversário da minha mãe. Aí eu posso colocar aqui, ó, aniversário mãe. Aqui do lado vou colocar mais um emojizinho de bolo para eu lembrar de aniversário. E eu posso ajustar a data aqui, ó, mudar de quinta para sábado. A categoria, no caso, vai ser um feriado, uma comemoração. E aí eu posso voltar. Tá vendo que no hoje ele não vai aparecer, mas quando eu quiser ter uma visão mais geral da semana, eu consigo ver aqui. E assim você pode controlar todas as suas tarefas. E uma coisa que eu acho muito prazerosa é poder chegar no final do dia e ir fazendo, ó, os checkzinhos. Logo em seguida, a gente tem essa parte de lembretes diários. O que são esses lembretes diários? É para você controlar hábitos que você quer ter no seu ano e que vão te ajudar principalmente a chegar mais próximo das metas que você colocou. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa que leu 14 livros no ano. Então, um dos meus hábitos tem que ser ler pelo menos um pouco todo dia ou toda semana, pelo menos. Então, eu tenho que ler ali pelo menos um pouquinho todo dia ou toda semana. E aí aqui você pode controlar. Eu quero acordar mais cedo, eu quero beber mais água. E aí aqui também você consegue editar. No lembrete, como ele é diário, a gente tem aqui uma visualização de hoje e a gente tem as categorias, ó. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Eu quero acordar cedo, tenho que lembrar de fazer minha skincare, fazer exercícios físicos. Esse journal aqui seria escrever no meu diário, né? Uma coisa que me ajuda muito a refletir sobre o dia, a semana, é escrever um pouco do que tem acontecido no meu dia quando eu chego no final dele. A parte de leitura, arrumar a casa, né? Então manter ali um ambiente organizado, aqui tem outra opção de arrumar uma cama, regar plantas e remédios. Então aqui são exemplos de algumas categorias, né, de alguns hábitos que a gente tem, mas você pode editar todos eles. E para editar, o que você precisa fazer? Vim aqui nos 3 pontinhos, propriedades, tá vendo? Ó? E aí aqui, ó, esse olhinho mostra que todas essas estão sendo exibidas.
E aí você pode vir aqui ou reorganizar elas, ou até mesmo mudar aqui, ó. Então, ao invés de skincare, eu quero colocar meditar. Então, eu não quero mais skincare, eu quero meditar. Aí aqui do lado, eu posso também mudar. Aí, se bem que eu gostei desse íconezinho, eu posso deixar ele, mas tem várias opções. Aí aqui eu venho e ajusto isso. Então, depois que você colocou aí quais hábitos você quer, então, como você vai fazer? Você vai olhar suas metas e planejar alguns hábitos que vão te fazer chegar no final do ano com essas metas cumpridas. Então, para um pouquinho, pensa em todos os hábitos que você quer criar. Uma primeira dica, não coloque muitos hábitos de uma vez, porque pode acontecer de você não conseguir cumprir todos e acabar se frustrando e querer largar tudo para trás. A gente já falou disso aqui, lembra do jogo dos copos? Mas para ajudar, vai inserindo os seus hábitos aos poucos. Então, começa, por exemplo, tanto inserir hábitos aos poucos, quanto ir devagar. Então, vamos supor que você é uma pessoa que não bebe muita água. E aí, do nada, você quer beber 3 litros de água no dia. Pode ser que isso te frustre, porque nem sempre você vai conseguir. Então, cara, começa aos poucos, beber 1,5 litro. Depois você aumenta para beber 2. E assim você vai ajustando. Então, escolha bem quais hábitos você quer colocar, em qual período você vai adicionar todos eles na sua rotina. E tenha paciência com o seu processo. E aí, o que é muito importante você fazer? Chegar no final do dia, você vai abrir o seu Notion e tem aplicativo para celular, tem tudo para facilitar a sua vida e vai marcar o que você conseguiu fazer no dia. Hoje eu acordei cedo, eu não consegui meditar, eu me exercitei, eu ainda não escrevi, né? Ainda não escrevi, mas vamos supor que à noite eu tenha escrito já no meu diário. Eu li, eu não consegui arrumar minha casa, mas eu arrumei minha cama, que também é um dos objetivos. Reguei minhas plantas e tomei meu remédio. Então você vai marcando aqui todos os hábitos que você preencheu, tá bom? E aí o legal de uma visualização que a gente tem aqui também é aqui embaixo, lembra que eu falei dessa parte de hábitos? Quando você clica aqui, ó, ele vai abrir uma outra página para você ter uma visão um pouco mais generalista dos seus hábitos. Então você continua tendo aqui, ó, uma visão por dia dele. Aqui embaixo você tem uma visão semanal. Hoje, como é quinta, ó, tudo que eu marquei tá aparecendo aqui, tá vendo? E aqui embaixo a gente tem um formato de calendário, né, para mostrar todo o mês. Então, à medida que vocês forem marcando, isso aqui vai ficando todo preenchido também. E uma coisa muito legal também, aí aqui a gente volta para lá. E voltando aqui, uma coisa muito legal é que esse controle aqui de hábitos, ele já atualiza. Uma coisa muito legal é que esse controle de hábitos aqui, ele atualiza automaticamente. Então, assim que vira o dia, uma automação do próprio Notion já roda e aí já vai aparecer aqui uma nova linha com a sexta-feira e toda em branco para vocês preencherem no final do dia. Então, não precisa se preocupar em criar uma nova linha aqui. Por último, a gente tem uma outra visão aqui da parte de tarefas, que também é aquela visão mensal em calendário. Então, você consegue ver, como eu comentei aqui, o hoje, a semana. E se você quiser entender um pouco mais de como está o seu mês em relação às tarefas que você já fez ou que você programou fazer, você vai conseguir ter essa visão geral aqui, ó. Então, é só adicionar. E se eu vou conseguir adicionar aqui também, ele vai aparecer lá em cima. Então, eu adicionei aqui, né, uma data de Natal. E aí, aqui em cima, ele não vai aparecer ainda. Por quê? Porque aqui a gente tem a visualização de hoje e desta semana. E o Natal é a semana que vem. Mas eu vou ensinar um hackzinho aqui pra vocês, caso vocês queiram já dar um spoiler da próxima semana. Eu adicionei aqui, né, a parte de Natal e ele ainda não aparece aqui em cima. Por quê? Eu tenho duas visualizações, a de hoje e a dessa semana. O Natal é só semana que vem. Mas se você for ansioso aí e já quiser ver um spoiler da próxima semana, vou te ensinar como que você pode até ajustar essa visualização aqui. Isso aqui, ó, é um símbolozinho de filtro, ou seja, a gente está filtrando as tarefas que a gente colocou, que a data é hoje, e aqui a gente está filtrando tarefas que a data, ó, é ainda essa semana. Então, se você clicar aqui nesse símbolozinho de filtro, ele vai aparecer que a gente está ordenando, ó, tá vendo a setinha aqui? Por data, por mais recente ficar em cima, e aqui do lado ele me mostra o filtro, ou seja, estou filtrando, a data é essa semana. Clicando aqui na setinha, você pode ajustar essa visualização do jeito que você quiser. Você pode colocar, foi a última semana, você pode colocar a próxima semana. Vamos colocar a próxima para ver se aparece o Natal? Então, eu coloquei próxima uma semana. Você pode colocar próximas 2, próximas 3. Aí fica a seu critério. Aqui também você pode colocar próximo dia, próxima semana, próximo mês, próximo ano até. Mas vamos deixar em semana e vamos ver se agora vai aparecer. Aqui embaixo, ó, já apareceu o Natal. Então, eu acho mais fácil deixar o hoje e na semana pra gente focar no que realmente precisa ser entregue ali no curto tempo. Mas fica ao critério de vocês ajustar tudo isso. Então, eu vou voltar aqui, ó, pro nosso modelinho dessa semana. Quando eu clico aqui no filtro, ele esconde de novo. E esse é o nosso template, então você controla tarefas, hábitos e consegue ter visualização disso. E eu sei que no começo pode parecer chato ficar preenchendo isso aqui todo dia, toda vez,
mas é muito importante você estar controlando o que você está fazendo, quais são os seus hábitos, se você quiser chegar no final do ano e atingir as suas metas. Porque a meta do final do ano ela é construída dia após dia, né? A gente falou bastante no vídeo sobre constância. Então, assim, façam uma força, coloquem aí dentro da rotina de vocês para estar sempre olhando e preenchendo esse Notion. Eu tenho certeza que vai ajudar e vai chegar uma hora que vocês vão adorar fazer isso. Bom, pessoal, então aqui a gente vai finalizando a nossa última aula, né? Foram 10 dias aí de conteúdo, com 5 vídeos e 5 conteúdos, para realmente você iniciar o seu 2025 com o pé direito. Se você já está hoje, ainda em 2024, se programando para 2025, você já está na frente de muita gente. Tem uma frase que eu gosto muito que é: quem falha em planejar, está planejando falhar. Ou seja, planejamento é muito importante e se você está hoje buscando já organizar o seu 2025, eu tenho certeza que vai ser um ano de muito sucesso. Então, se você curtiu essa maratona de conteúdos para se planejar para 2025, não esquece de se inscrever no canal e acompanhar a gente também nas redes sociais. Lá a gente solta muito mais dicas e muito mais conteúdo para vocês. Combinado? Tô esperando vocês lá seguir, hein? Gente, espero que vocês tenham gostado muito, espero que tenha ajudado vocês a planejar o seu 2025, que vocês tenham um ano de muito sucesso pessoal e profissional. E a gente se vê por aí.